Fala, povo de Deus, grata alegria podermos estar agora mais uma vez juntos para este momento de seminário aqui no nosso Tempo de Entender. E esses seminários têm esse formato, trabalharmos alguns temas importantes. E como eu já fiz o seminário sobre a liderança, seminário sobre liderança, faço agora o seminário sobre a reforma protestante, a renovação espiritual e a descoberta e redescoberta do Evangelho. Reforma, renovação espiritual e redescoberta do Evangelho. Então, essa é mais uma iniciativa do nosso Instituto Tempo de Entender, esse ministério que o Senhor tem me vocacionado, me chamado para que eu possa estar presente nas redes sociais, trazendo também a minha contribuição teológica e espiritual para aqueles que querem, para aqueles que são mais próximos a mim, para aqueles que se consideram pessoas que querem caminhar nessa a busca de aprender mais para servir melhor. E eu louvo ao Senhor que nós chegamos até aqui. Não é fácil esse ano de 2025, foi um ano da minha finalização da minha dissertação de mestrado em filosofia, e acabei que muitas coisas vão atrapalhando os meus projetos aqui mesmo da internet, mas agora já estou pronto já para defender e daqui a pouco já vou entrar no doutorado e então eu acho que agora eu vou ter um tempo para poder, um ano, para poder descansar mais e poder estar mais próximo, sem tanta barreira para poder enfrentar. Então eu quero trabalhar mais esses conteúdos e esses conteúdos também que estão de maneira muito mais abrangente sendo publicados os textos na nossa plataforma do Substack, ali na nossa página, perdão, na nossa newsletter, na nossa página no Substack. É ali que eu tenho colocado alguns escritos, tenho feito alguns podcasts importantes que só são encontrados lá na plataforma do Substack. O Substack é muito fácil de você poder acessar, você pode estar baixando no seu celular ou mesmo na web. Você pode então fazer uma contribuição e apoiar o nosso ministério, que é uma contribuição de 12 mensais ou anual, R$ 60 anualmente. E outra coisa importante é que as pessoas me perguntam sobre o que é o Substack. O Substack é uma plataforma para escritores, para pessoas que querem compartilhar seu conteúdo escrito. Ela tem mais essa vertente, é mais fácil, né, o layout dela para aqueles que querem trabalhar com a escrita, mas ali eles abriram também para a gente fazer divulgação de alguns vídeos e também dos nossos podcasts. Então, tem sido muito boa essa plataforma pelas restrições que ela não impõe, tais como algumas que aqui mesmo no nosso canal do YouTube a gente não pode fazer alguns comentários e algumas questões devido ao uso da plataforma. Então, lá é um lugar onde a gente tem um pouco mais de liberdade para poder estar falando aquilo que é pontual, aquilo que é mais crítico, mais ácido, até mesmo no momento de discórdia com alguém, de trazer essa polêmica. Eu acho que isso eu vou estar fazendo mais lá no nosso Substack, ok? Então, passando já para aquilo que a gente precisa fazer hoje, que é esse texto da reforma, né? Esse seminário sobre a reforma. Eu quero fazer também ele em 4 aulas, em 4 encontros, e hoje é o nosso primeiro encontro. Mas antes disso, queria falar sobre o meu livro, que é este livro aqui, o que significa buscar o Senhor, o que significa buscar o Senhor. O que significa buscar o Senhor é um livro que surgiu a partir das reflexões espirituais que eu fiz no ano de 24 e acrescentei mais algumas coisas no ano de 25 e levei para a publicação. E aproveitando essa publicação que foi feita já esse ano, já fiz o lançamento deste livro, eu aproveitei então para lançar a minha editora, a editora Tempo de Entender. Então, se você tem um texto, quiser compartilhar conosco, quiser que eu faça a sua edição, a gente pode trabalhar junto, ver o momento oportuno de mais uma publicação, eu acho que seria importante, assim como aquilo que não fizeram por mim, quando eu quis publicar, eu quero fazer por outros, que a vida de publicação, de edição, ela não é fácil. Mas eu entendo que há o seu tempo, né? Há o seu momento. E todo escritor quer ter seu texto publicado, mas ele encontra muitas barreiras. E eu queria facilitar esta barreira para alguns. Queria poder ajudar você a saltar esta barreira, ajudando você a publicar seu texto. Então, para isso surgiu a editora Tempo de Entender, que vai, de fato, já estou trabalhando em traduções de alguns textos importantes. Também não é fácil
traduzir, trazer o texto para cá, mas eu quero poder deixar isso. Eu não estou buscando o sucesso ministerial a partir do reconhecimento dos outros. Não. E também não quero deixar bens. Eu quero deixar um legado. E esse legado que eu quero deixar é na vida de algumas pessoas. Se eu morresse agora, eu já morreria muito feliz. Porque eu tenho pessoas que eu já imprimi a imagem de Cristo. E eu já os levei ao conhecimento maior de Jesus. E, igualmente a Paulo, eu posso dizer que eu os gerei pelo Evangelho. Então, este é o meu legado. Levar o Evangelho de Jesus. Eu sou um servo do Evangelho de Cristo. Eu não sirvo a placa denominacional, primeiramente, embora que eu seja de uma denominação, seja pastor evangélico, mas o reino de Deus está acima de tudo. O Evangelho acima de tudo. E isso é aquilo que me faz ser o que eu sou. Então, quero deixar este legado de pessoas sendo tocadas, transformadas, renovadas pelo poder do Evangelho de Jesus. O Evangelho sendo o anúncio real do que Cristo fez por nós na cruz e de como ele restaurará todas as coisas. Amém? Então nós vamos agora para o nosso tema, que é a reforma, renovação espiritual e redescoberta do Evangelho. Falar sobre a reforma surge para mim dentro de um contexto de reflexão pessoal sobre a situação espiritual da nossa própria igreja brasileira. Só que como eu também não posso, e não há ninguém que consiga abarcar e fazer uma crítica contundente, total, sobre a nossa igreja, a igreja brasileira, o que nós podemos refletir de modo perspectivo, analisar de modo perspectivo, pensar sobre um momento, uma situação. Mas o todo, só Cristo pode analisar a igreja. Então eu pego agora a reforma para que nós relembremos nesse mês de outubro, em que a reforma é sempre relembrada e comemorada, para comentar algumas falas de alguns críticos e mostrar aquilo que eu mesmo penso sobre a reforma. Embora que esse meu pensamento não seja original, porque eu estou lendo e relendo pessoas que conhecem mais a reforma que eu, mas eu, como estudioso da Bíblia, como alguém que é teólogo, pastor, mentor de pessoas, não posso me furtar esse direito de comentar e compartilhar, porque eu sou filho da reforma. Eu conheço a reforma porque é a partir da reforma também que eu construo a minha identidade como evangélico. Então eu sou um evangélico protestante. Eu não sou um neopentecostal. Eu não sigo outro espectro da... Como é que eu posso dizer? Da realidade religiosa brasileira que não se enquadra com a reforma. Né? Há quem diga, por exemplo, e nós tivemos autores como Ricardo Gondim, se eu não me engano, Ed Renekiewicz, e aqui salvo engano, de verdade, eu posso estar enganado, e eu não sei se Ariovaldo Ramos, mas eu sei que o Caio Fábio fez isso, o Caio Fábio também, e abertamente disseram, não somos mais evangélicos. E nesses últimos tempos, nós temos que perceber que essas falas, Ricardo Gondim, com muito respeito, e o Caio Fábio, e creio eu também o Ed Renekiewicz, eu posso dizer o seguinte, muita gente se alinhou a esse tipo de discurso e tornou-se natural a crítica ao evangelicalismo, para usar aqui a palavra mais americanizada, né? Seria para nós evangelicismo, mas ao evangelicalismo brasileiro, ou à igreja evangélica brasileira, de maneira mordaz, de maneira sem pudor, sem amor. A crítica pela crítica. É claro que há o que se criticar, é claro que há o que se falar, muito bem, que nós veremos, mas o ponto é que não se tem mais o amor, só há a acidez na crítica à igreja. Só que não se faz a distinção, e eu farei aqui com muita clareza, entre denominações e a igreja. Eu não posso criticar a igreja de Cristo, porque ele é Senhor da igreja, Cristo. Ele é o Senhor, o noivo dela. Então eu posso fazer críticas pontuais às denominações. Como eu discordo de alguns pontos do neopentecostalismo, né?
ou da teologia reformada, comportamentos do pentecostalismo. Eu posso discordar e fazer críticas desses comportamentos, de denominações. Eu posso aqui fazer uma crítica mais aberta a um comportamento assembleiano, a um comportamento presbiteriano, a um comportamento batista. Então eu estou criticando tradições, mas eu preciso ter uma linha fina, mais nítida, que separa denominações, que isso é claro, que merecem críticas, da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, eu preparei este seminário para a gente e vou deixar aqui para que vocês possam fazer as perguntas e quero convocá-los para um momento onde nós vamos estar conversando numa conversa via Google Meet sobre a reforma, aqueles que quiserem participar, mas precisam estar inscritos no meu Substack. Então, você que é inscrito no Substack vai receber o link para participar dessa conversa final, da aula final sobre a reforma protestante. Então, dito isso, eu quero então reenfatizar o que é que eu penso da reforma. Que a reforma, de fato, é uma renovação espiritual e uma redescoberta do Evangelho. E aqui eu preciso afirmar isso, por quê? Porque há dentro desse mundo que é as redes sociais, muitos católicos conservadores, estão se levantando para, de fato, macular, manchar, desconsiderar, desconstruir aquilo que é a reforma protestante. Ela não é perfeita, ela tem seus erros, mas o que eles tentam fazer é desconstruir, manchar. Vários podcasts, não vou dizer o nome aqui porque eu não quero polêmica, mas vi vários podcasts onde as pessoas tentam manchar, chamando Lutero de um endemoniado, dizendo que a reforma protestante é quem cria o mundo moderno, falando que ela é a primeira revolução, criticando, mostrando que todo esse caos vem da reforma. Nós temos escritores americanos que trabalham isso, como Christian Smith, e outros mais, uma carrada de gente também, criticando a reforma protestante, de que ela foi, até mesmo Alistair McGrath tem um texto onde ele comenta sobre a ideia perigosa da reforma protestante. E aí nós temos isso. Mas então, o que eu quero mostrar é que há uma crítica, há pessoas querendo desconstruir a reforma, mas eu queria trabalhar a partir de um prisma, de uma reflexão diferenciada, para trazer para nós esse entendimento um pouco mais abrangente do que seria para a gente a reforma protestante e aquilo que eu proponho que seja a melhor interpretação. Volto a dizer, não é minha, não é original minha, mas sou eu agora que estou falando, então eu quero fazer essa exposição. Então, para mim, essas críticas católicas, elas são sem sentido, são absolutas em criar espantalhos, não refletem a verdade, não refletem a condição real. A interpretação é equivocada, em alguns momentos esdrúxula, a interpretação não está correta. E alguém pode dizer, mas a sua está correta. Chega mais perto do real, chega mais perto da verdade. Quando você para ter o entendimento do que a reforma produziu e do que ela é capaz de produzir para nós, e eu não estou aqui comentando, embora abra aqui um parênteses, algo importante. A reforma foi tão eficaz aqui, estou sob a influência de Alistair McGrath. A reforma foi tão eficaz que mudou a própria Igreja Católica, porque há quem pense que a reforma com a ruptura entre os reformadores e o catolicismo, nós ficamos para uma banda e eles não sofreram nada. Mas há reformas por causa da reforma dentro da Igreja Católica Romana. Trento, o Concílio de Trento, que faz parte daquilo que nós chamamos de a contra-reforma, reformula certas coisas. Então, gente, há uma realidade absoluta de que precisava-se de uma reforma. Não se pode atacar Lutero, e principalmente Lutero, no caso, de querer dividir a igreja. Ele não queria dividir a igreja, pelo contrário, ele queria renovar a igreja no entendimento. Então, dito isso, eu quero que nós consideremos agora alguns aspectos importantes da reforma como renovação espiritual e redescoberta do Evangelho. E digo isso porque
Quando nós olhamos para a realidade atual, aonde muitos crentes neopentecostais e de outras denominações estão perdidos nas suas compreensões da Bíblia, da tradição, estão perdidos, não têm condição de entender certos aspectos. Eu volto a dizer que estão perdidos, eles não têm como fazer certas análises, porque não tem uma referência. Então, doutrinas que são antibíblicas, doutrinas que são contra a Bíblia mesmo, doutrinas que são extra-bíblicas, ganham notoriedade e ações litúrgicas passam a se tornar, litúrgia, aquilo que faz parte do culto, passam a se tornar mal compreendidas, até mesmo estranhas, bizarras. Então, hoje, eu não diria que nós estamos no momento pronto para a reforma. Não, a igreja está pronta, porque este é um dos lemas da reforma. A igreja reformada sempre se reformando. Então, pontuo aqui que a questão absoluta... Vou escolher aqui um marca-texto para a gente, ó. Então, a questão sobre se a reforma foi um avivamento, né? Em inglês um revival, ela merece uma análise aprofundada. Característica da complexidade do século XVI. Como estudioso em história da reforma, como sou, e protestante, né? Posso afirmar que os documentos e a historiografia do período descreve o movimento frequentemente em termos de renovação, redescoberta, recuperação de uma vitalidade espiritual e teológica que havia sido obscurecida, o que se alinha com o conceito de avivamento, embora o termo não seja usado de forma monolítica. Então, o que eu posso dizer claramente e que acho que nós estamos precisando é desse mesmo avivamento, desse revival, dentro das nossas igrejas. O que precisamos é voltar a este espírito da reforma protestante de redescoberta. Pois era isso que Martinho Lutero entendia que estava fazendo. Lutero, quando leu os pais da igreja, quando leu o apóstolo Paulo, quando leu Agostinho, né? E nós temos aqui essa leitura que Lutero faz, ele se sente redescobrindo uma verdade que foi soterrada pelos escombros da tradição da Igreja Católica. A igreja do momento, que já vem passando por turbulências históricas, que não é o momento agora para trabalhar aqui a questão daquilo que nós chamamos de pré-reformadores, mas há um movimento de turbulência da própria Igreja Católica. E essa turbulência é como se fosse uma mulher grávida sentindo dor de parto. As coisas estão acontecendo, algo vai nascer. E a reforma é o filho legítimo de um processo histórico que está vindo dentro de uma dialética divina, da providência divina, para trazer de novo o entendimento sobre como o homem pode se tornar um salvo, verdadeiramente, segundo a palavra de Deus. Então, para mim, a reforma é este avivamento, essa renovação, esse redescobrir, essa recuperação. E aqui eu estou sob a influência de Gavin Ortlund, muito forte. Essa recuperação de uma vitalidade espiritual e teológica. Então não é somente o conhecimento da doutrina, é o conhecimento da vida espiritual. A reforma traz uma reforma, para ser redundante, desta espiritualidade. Desta espiritualidade. Que é importante demais sermos, então, aqui analistas desse ponto. Então, o nosso primeiro ponto para esta aula de hoje, essa primeira parte do nosso seminário, é trabalhar a reforma como redescoberta e renovação do Evangelho. Embora os fatores sociais, políticos, econômicos tenham desempenhado papéis significativos, a reforma foi fundamentalmente um evento religioso e as suas preocupações mais profundas eram teológicas. E esta é uma acusação que é feita muito,
muito recorrentemente sobre a reforma, dizer que ela era apenas ações e considerações sociológicas, políticas e econômicas do momento. Pelo contrário, foi um vulcão teológico que explodiu e que acessou as demandas da sociedade, da economia e da política do momento. Então, nesse caso, a reforma protestante, ela inicialmente ela é a redescoberta do evangelho. Eu vou dar aqui uma pausazinha para me resolver aqui um negócio. E já já eu volto em 2 minutinhos. Pronto, voltando aqui, gente, aqui só um lapsozinho aqui, a gente retoma. Então, nesse ponto, a redescoberta do evangelho, se fosse necessário escolher apenas uma palavra para caracterizar a reforma, essa palavra seria a redescoberta do evangelho da graça, ou seja, a boa nova. Para Martinho Lutero, o cerne da reforma genuína era a proclamação do evangelho somente pela graça, aí vem o lema sola gratia, ou sola gratia, o que exigia uma reforma da teologia e da pregação, vista em última análise como uma obra puramente de Deus. Então, nesse sentido, o sistema medieval criou uma doutrina da graça, aonde a graça vinha sobre aquele que merecia, ou que fizesse por merecer. É claro que alguns autores falarão de outra forma, mas isto é o que é, a grosso modo, aquilo que era a vida natural, era o que o membro da igreja percebia com maior clareza, que ele tinha que fazer por merecer. Ele tinha que trabalhar boas obras. E Lutero, no redescobrir do evangelho, na leitura de Romanos, na compreensão da graça do evangelho como nos é dada em Cristo, como é revelada na palavra, não como é simplesmente interpretada pela tradição, pelo magistério, pelo Papa ou qualquer outro bispo. Não. A intenção divina sendo proclamada a todos. Porque o texto sagrado, gente, ele é para que todos tenham acesso. Não há como ler Paulo de maneira clara, objetiva, e não perceber que esta graça nos é dada em Cristo sem que façamos por merecer. No outro aspecto, o primeiro aspecto sendo o da redescoberta do Evangelho, nós temos o segundo ponto da renovação e a recuperação. O movimento era visto pelos próprios reformadores como um ato de renovação. Isso. Aqui nós caracterizamos a redescoberta, né? Encontramos a redescoberta. Aqui a renovação, a recuperação ou a revificação. 3 palavras extraordinárias para nós. A renovação, porque de fato há o entendimento da justificação, mas ele está coberto ou soterrado. A recuperação, este voltar atrás para reentender o que estava sendo dito no passado e agora revificá-lo para o presente. E é isto que é muito claro para nós, de uma maneira muito absoluta, que era que aquilo que se acreditava ter se perdido da fé cristã precisava ser revivificado. Então, a tese defendida em uma das fontes é que os solos da reforma não constituem uma alternativa à tradição ortodoxa, mas sim uma compreensão mais profunda do evangelho, deste único e verdadeiro evangelho que serve de sustentáculo a essa tradição. Então, a lealdade cristã nesse sentido é ao evangelho e não a uma tradição específica. Mas a recuperação do evangelho, inevitavelmente, reforma. Que é o que nós precisamos hoje. É desse retorno ao evangelho. Como, por exemplo, se muito dos neopentecostais redescobrisse ou descobrisse pela primeira vez a poderosa ação de Deus na reforma e tivéssemos um avivamento
aonde a doutrina da justificação pela fé, a doutrina da união mística, a doutrina da palavra de Deus, uma hermenêutica mais trabalhada, como eu gosto de dizer, se tornasse, meus irmãos, uma recuperação da tradição evangélica reformada. Reformada não, perdão, protestante. Não reformada, protestante. Para esta igreja, nós teríamos um reavivamento muito grande. Passaríamos de um neopentecostalismo que nós consideramos louco e sem sentido, para um neopentecostalismo doutrinário e que seria transformador. Então, a minha questão não é com o neopentecostalismo, é que eles estão à margem desta reforma. Eles não conhecem isso. A grandeza e o reavivamento que foi esta reforma protestante. E, para poder finalizar, cito aqui Dr. Alistair McGrath, no pensamento da reforma, que diz assim: cristianismo renascens, a grande visão de muitos reformadores, era resumido no lema em latim Christianismus renascens, ou o cristianismo renascido. Eles buscavam recapturar o frescor, a pureza e a vitalidade da igreja apostólica, que era vista como uma era dourada. Voltando-se aos documentos do Novo Testamento e aos pais da igreja, o lema da reforma ad fontes. Essa citação do McGrath, ela é importante para mim, e eu a coloquei de maneira para que nós pensarmos o seguinte: no fundo, o que Lutero estava pensando fazer era fazer com que o cristianismo se tornasse de novo renascido. Que nós redescobríssemos o frescor, a pureza, a vitalidade da igreja apostólica. Ora, meus irmãos, leia Atos dos Apóstolos, leia os Evangelhos até Atos e veja como há uma vitalidade. Há uma vida onde o sobrenatural é tangente. E nós olhamos para as nossas igrejas e vemos, meus irmãos, o movimento das churches, né? Que tentam provocar o sobrenatural com a sua técnica musical, a sua fumacinha e um monte de parafernália. Irmãos, não dá 10% do que esses irmãos viviam. Do que a igreja apostólica vivia. Uma dinâmica do sobrenatural, uma dinâmica da palavra, uma dinâmica de direção do Espírito. Quando nós olhamos para aquele texto, o que nós queremos? Quando olhamos para agora, é lógico que o cristianismo renasça, porque o nosso parece anêmico, o nosso parece sem vida, onde igrejas estão prosperando demais financeiramente, mas não fazem nada pela obra missionária. Terminarmos a grande comissão, proclamarmos o evangelho, proclamarmos essa verdade. Então isso está muito claro, que o que nós precisamos hoje é desse cristianismo, não de um novo cristianismo como alguns querem, cristianismo liberal, alemão, europeu. Não é um novo cristianismo, é o cristianismo renascido, o cristianismo apostólico sendo colocado em nossas veias, sendo colocado em nosso coração, para que nosso coração volte a pulsar a batida do cristianismo apostólico. Um cristianismo real, não este cristianismo fake, de apenas aparência, mas a realidade do sobrenatural, sobrenaturalmente. Se é para ser redundante, aqui está aqui uma. Porque é o que não se vê de muitos. E é o que precisamos agora urgentemente. Um dos fatores importantes foi que quando, prestem bem atenção, prestemos bem atenção. Quando o cristianismo passa a integrar o pensamento político da época, com a ascensão de Constantino e os éditos, né, que dão legitimidade ao cristianismo, que vivia à margem, e que o cristianismo passa a ser religião imperial, nós temos o esfriar de verdade desta igreja apostólica paulatinamente. Por quê? Porque agora
pastores e bispos não são mais perseguidos, são agora o status quo, né? Eles são agora o establishment, né? Eles são aqueles que mandam no pedaço. E eles agora, em vez de fazerem mais pelo reino em termos de renúncia pessoal, eles vão namorar com a cultura vigente. E o projeto deles agora é de cristandade, de uma sociedade cristã, mas sem agora viver aquilo que é a simplicidade da Igreja Apostólica. Aí isso fez com que o cristianismo entrasse em uma crise e daí surge o movimento monástico. E outros cristianismos que ficaram à margem. Mas aí este cristianismo aqui, dominante, passou a ser governado, e surge, claro, a figura dos papas, que não é Pedro primeiro, mas surge a figura do papado, que passa agora a ter um pensamento totalizante. Não mais na diversidade e unidade da Bíblia, ou apostólica, mas um pensamento totalizante de denominação. Por quê? Porque a igreja passou a ser chamada de Igreja Apostólico-Católico Romana. Esta denominação romana, com a sede do bispo em Roma, guiando o cristianismo. Então aqui o sistema humano se sobrepõe à revelação apostólica e passa-se então a se interpretar a vida cristã a partir do sistema criado, que ao longo do tempo vai se retroalimentando com sua capacidade linear na dialética dos tempos, absorvendo muito da cultura para dar conta, porque agora, e aí o sobrenatural desaparece, a vida sobrenatural desaparece e passa-se a viver um cristianismo de imposição apenas daquilo que é a cultura intelectual. É lógico que isso tem o seu valor, mas não em detrimento da vida de uma igreja vibrante, ligada à sua essência apostólica. É isso para mim, essa a minha interpretação. É isso que eu coloco como sendo o ponto máximo. Então, precisamos desse cristianismo renascente, desse cristianismo renascido, desse voltar aos documentos do Novo Testamento e vermos mais de Deus em nossas vidas. E agora, faço meia culpa, ou confesso minha culpa. Eu preciso de Deus, eu preciso de mais de Cristo. Estou falando aqui e criticando, mas olho para mim, para minha fraqueza, para minha apatia espiritual. Eu quero mais do Senhor. Olhar para a reforma é dizer, Senhor, renasce em mim. Olhar para a reforma é dizer, Senhor, me faz redescobrir teu evangelho. Olhar para a reforma é dizer, Senhor, me reaviva segundo o teu evangelho. E reaviva a tua igreja. Olhar para a reforma não é dizer e apontar quem é herege ou não. É dizer, Senhor, sopra novamente sobre a igreja evangélica. Sopra sobre os neopentecostais. Sopra sobre as denominações batista, presbiteriana. Sopra sobre todos os assembleanos. Sopra sobre os episcopais. Sopra teu espírito de redescoberta sobre todos nós. A outra reforma na igreja católica. Sopra, Senhor, teu espírito de reforma e nos faz retornar a esta vivência apostólica agora, hoje. Ainda que não possamos voltar ao passado, e nem precisamos, mas que teu espírito reavive em nós essa chama. É o que precisamos. Não da crítica pela crítica, mas do lamento, do retorno, do arrependimento que caracteriza esta reforma. Eu queria então encerrar essa primeira aula, convocando você para acessar a próxima, continuar conosco, deixar aqui as suas perguntas, pois faz necessário nós reentendermos cada vez mais o Evangelho
e descobrimos isso para as nossas vidas. Satisfeito por essa aula? Você deixa aqui o seu comentário no nosso Substack e que Deus em Cristo te abençoe e até a nossa próxima aula.